Antes de começar o vídeo, você já verificou se está inscrito, se curtiu e me seguiu no Instagram? Se não, se inscreve, curte e me segue lá para a gente continuar debatendo, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a percepção que as pessoas têm da economia. Bem, basicamente eu fiz um QR Code que tá por aqui, tá bom? Eu fiz um QR Code com o nome do meu canal e fui divulgar durante o sábado pela mensagem inteira, tá? Eu vou deixar aí no vídeo algum outro vídeo da cidade. Como estava, e falar as percepções que eu tive sobre o que as pessoas acham de economia. Bem, eu cheguei me apresentando com a roupa social, tá? Todo de preto, basicamente levando meu QR Code. Lá eu falava quem eu era, como eu me chamava, né? Me chamo Anderson, sou formado em História e também estudo um pouco sobre economia, pela Fundação Bradesco também. E nisso eu pedia para as pessoas se inscreverem. Algumas eram bem mais solícitas e se inscreviam de imediato, outras apenas pegavam o panfletinho, né, o QR Code para se inscrever depois, e outras nem mesmo pegavam ou entendiam o porquê. Mas isso me trouxe uma ideia bem interessante da realidade das pessoas. Eu conversei com algumas pessoas, principalmente mulheres. Mulheres são mais adeptas a conversas, por incrível que pareça, sobre economia. Talvez você possa pensar que as mulheres não gostem de conversar sobre isso, mas elas gostam sim, pelo menos aqui na minha cidade, em alguma parte. A maioria das pessoas nem quis conversar, apenas se inscrevia e continuavam fazendo o seu serviço, porque eu divulguei mais empresas e principalmente quando não tinha ninguém para não atrapalhar o serviço. Mas foi uma experiência muito boa, foi bastante interessante ver o que as pessoas estavam fazendo, ver como as pessoas reagiriam, porque era um total estranho para elas estarem lá, né? Eu sou um total estranho para as pessoas que trabalham estar lá divulgando um serviço, mas eu aprendi algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que as pessoas sim se interessam por economia, por estudar, mas as circunstâncias da vida não fazem com que elas levem isso adiante. Então elas têm que ser lembradas sempre de alguma coisa. 2. As pessoas querem economizar, querem ter mais dinheiro, querem evoluir. Só que é extremamente difícil, principalmente agora no Brasil, principalmente na economia mundial que está caindo. Toda a economia mundial está caindo. E 3. As pessoas querem sempre ter mais e evoluir. Elas sempre procuram uma melhora, tá? Então, a maioria das pessoas que pegavam, elas diziam algo como: eu preciso economizar, eu preciso tomar cuidado com o cartão, vou ver os vídeos, vou olhar mais, né? Pensar mais na economia. Talvez são respostas que sejam apenas para criar aquela abertura, para não deixar uma resposta ruim, uma resposta vazia, né? Mas que revelam algo. Que apesar de que algumas pessoas talvez mintam e nem queiram assistir os vídeos ou se interessam por esses assuntos, cria na cabeça delas uma identidade, cria algo para elas se pensar. E é muito interessante isso, principalmente aqui, né, no interior de Pernambuco, porque muitas pessoas não têm o mínimo de educação financeira. E só o mínimo já ajuda muito, porque a gente não é ensinado na escola, a gente não aprende em lugar nenhum. E seria muito interessante ter um pouco de educação financeira. E a maioria das pessoas iriam achar boa a iniciativa, iriam gostar. Porque apesar de parecer algo difícil, talvez até mesmo uma loucura, ou até longe da realidade de muitas famílias brasileiras, ou de pessoas que não sobra nada, eles pagam todas as suas contas, pagam boleto de água, luz, internet, não sobra nada, eles sempre estão procurando, as pessoas em geral sempre estão procurando uma forma de ter mais dinheiro ou poupar.
e eles só precisam desse tipo de iniciativa. Então, se você é uma pessoa que se inscreveu recentemente, né? O canal saiu de 171 para 211 já está com 211. Se você é uma dessas pessoas que está procurando uma melhora, uma evolução, algo, continua assistindo os vídeos, tá bom? Tem outros vídeos aqui, outros conteúdos, principalmente sobre cartão, como eu divulguei mesmo para vocês, ou formas de investir. Investir até 1 centavo, 10 reais, tá? Como eu disse, não é algo que vai mudar a sua vida, não é algo que vai alterar toda a sua realidade. Nossa, eu vou ganhar rios de dinheiro agora. Não, mas é algo que já vai te deixar um passo à frente, tá bom? Um passo à frente. Entretanto, o lado negativo dessa experiência foi observar, por exemplo, pessoas que nunca vão conseguir, né, na realidade, sair disso, porque eles não vão ter oportunidade. Algumas pessoas não vão ter oportunidade na vida, infelizmente, seja pela criação, seja pelo tipo de emprego, seja pelas circunstâncias da vida. Então, basicamente, falando assim, de maneira geral, muitas pessoas têm sorte. Talvez não sorte, mas elas têm a grande oportunidade de ter algo, de conseguir evoluir, e mesmo assim elas não fazem ou não conseguem. Já outras nem essa sorte têm de poder evoluir, de tentar mudar de vida. Por exemplo, andei muito na rua e vi 2, 3 mendigos. Ou seja, a pobreza, apesar de ter diminuiu muito no Brasil durante os anos, historicamente, mas ainda tem pobrezas, tem pedintes, e essas pessoas não vão ter acesso a um vídeo desse, por exemplo, e não vão conseguir mudar de vida, porque são realidades diferentes, são realidades inexplicáveis, por exemplo, para elas. Não tem como eu chegar para uma pessoa, entregar um QR Code como esse que eu fiz, para uma pessoa que não tem condição nem de comer, mas tem como entregar para outras pessoas que não têm interesse algum de saber de economia ou qualquer outro assunto relacionado a poupar investimento. E mesmo assim, essa pessoa pode se dar muito bem na vida, como pode se dar muito mal também. Então, basicamente, a realidade, a economia, tudo que gira ao redor desse tipo de assunto é extremamente interessante. Como eu falei para vocês no decorrer desse vídeo, se você tem a oportunidade de ter conhecimento, de poder evoluir, assiste os outros vídeos, observa e encaixa na sua realidade. Por exemplo, você pegou seu FGTS ou você pegou seu 13º, 1.212, final de ano. Aquele dinheiro que você pode comprar alguma coisa que você está querendo, mas que não é urgente, você poderia começar a investir com ele, tá? Porque existe a diferença entre a necessidade e urgência. Por exemplo, em toda casa é necessário um fogão para se cozinhar. Mas, por exemplo, digamos que você tem um fogão velho que cozinha e você quer trocar por um novo. Mas aí o pneu da sua moto ou sua moto aconteceu alguma coisa e sua moto lhe dirige ao trabalho. Você vai dar prioridade a ajeitar sua moto, porque sem trabalho você não compra outro fogão, entendeu? Então existe a necessidade e urgência. Então, de tudo que rolou nesse vídeo, o que você aprendeu? E você está mais disposto a poupar, economizar, ou você está disposto a gastar e não pensar no futuro? Se você ficou com a primeira opção, assiste os outros vídeos. E se você ficou com a segunda, assiste também, mas vê se você consegue mudar de ideia. Então, até a próxima. Valeu!